Olá, queridos. Aqui é o professor Michel Vinagre, aqui no nosso canal, professor Michel Vinagre. Estou gostando muito da interação, dos feedbacks dos alunos, né? É um processo, é um programa educacional, né, gratuito. Eu quero ajudar você a passar no tão sonhado concurso público. E por isso eu disponibilizo um pouco do meu tempo para a experiência de mais de 7 anos dando aula em cursos preparatórios, dentre eles formação para a OAB e alguns concursos de carreira jurídica. E queria aqui pedir a você, né, que esse canal novo, se você pudesse se inscrever, compartilhar, né, mesmo se você não seja concurseiro, que você de alguma forma possa corroborar. Pois bem, né, nós demos uma aula sobre direito penal, legislação especial extravagante, sobre abuso de autoridade, e eu achei melhor cingi-la, né, em duas partes, talvez até em três, para que não venha ficar muito difícil, né? Hoje a gente tem algumas experiências, né, que dependendo da quantidade de minutos, né, há um desinteresse. É óbvio que aqui é um pouco diferenciado, porque nós estamos falando com alunos aplicados, né? Ou seja, aquele que faz carreira jurídica, ele de alguma forma ele foge um pouco à média. Mas de qualquer forma a gente também tem que tentar fazer o melhor formato possível. Não dá o de 10, 15 minutos, daria muito trabalho, né? Então está em torno de 1 hora, 54 minutos, e eu vou tentar fazer hoje. Mas antes, né? Primeiro o ideal seria você ver a parte 1 da Lei de Abuso de Autoridade, né? Da nossa playlist de leis penais extravagantes esquematizado, ou seja, o suprassumo, né? Então vamos dar uma passadinha aqui, bem passando o que nós falamos nas outras aulas, não perder mais de 7 a 8 minutos, mas só para você se interagir, né? A gente falamos, né, sobre os crimes de abuso de autoridade, que eles são cometidos por agente público, servidor ou não, né? Mas que no exercício das suas funções, né, ou a pretexto de exercê-las, né, ele abuse do poder que lhe é atribuído, ou seja, o próprio nome faz jus ao que o núcleo do tipo quer de alguma forma. O poder de polícia é algo muito complexo, né? Principalmente se você estudar a autoexecutoriedade, né? Que é um dos atributos para o poder de polícia, né? Quando a Fazenda Pública age assim, a necessidade de ter uma decisão judicial, um exemplo, né, clássico, né? Destruição de uma propriedade, às vezes até choca-nos, né, o coração, é o poder de polícia, de multar, até mesmo de prender, né? Então, flerta sempre com o que é razoável, com o que é legal. A lei de abuso de autoridade, ela buscar realmente só o suprassumo, né? É difícil de comprová-la, mas é uma legislação que merece respeito. É melhor ter uma legislação complexa e até, num primeiro momento, utópico, porque eu creio que isso já é de alguma forma uma vitória, né, da sociedade. Então a gente tem que sempre analisar isso de uma maneira correta, né? O bem jurídico tutelado pela lei de abuso de autoridade, ele é classificado em suprassumo como um crime puro ofensivo. Por quê? Porque ele vai, de alguma maneira, né, está alguns momentos falando sobre a privação de algum, de algum direito do advogado, às vezes a privação da liberdade, até mesmo tortura. Então, ele é comotivamente, né? Ou seja, você tem ali o direito da, de abuso de autoridade com concurso material, a não ser quando o núcleo penal, né? Agora a gente vai ver ali, quando você muda, né, de alguma forma, né, inova, de maneira dolosa, prova, etc. E tal, você não vai ter a fraude processual, porque pelo princípio da especialidade, mas a gente vai chegar lá na frente. Mas, de qualquer forma, você pode ter ali um bem tutelado contra a liberdade, contra o outro contra crimes, até mesmo contra a honra, enfim. Ele é por objetivo, né? Outra coisa também que você tem que ter em mente, isso daqui eu acho que cai muitas questões, é a finalidade específica, né? De prejudicar alguém. Aí você vai ter uma tríade, né? Ou seja, prejudicar outrem, beneficiar a si mesmo ou a terceiro, né? O capricho, ou uma satisfação pessoal, né?
Então, essa finalidade específica, né, ela tem que ter um fim especial de agir. Toda vez que você tem uma finalidade específica, você tem um fim especial de agir, né? Ou um elemento subjetivo do tipo ilícito. Então, isso é bem interessante, né? Então, você tem que ter o que seria, né, esses elementos aqui. Alguns, pelo próprio núcleo penal, você vê, né? Então, ou seja, se eu tenho, né, no primeiro instante, prejudicar alguém, né? Ou seja, a finalidade de prejudicar alguém, eu já quero prejudicar, um desafeto. Se eu tenho a função de beneficiar a mim mesmo, obviamente eu já tenho, né? A terceira. Agora, por mero capricho, né? Ou satisfação pessoal. Então, é isso que eu achei desnecessário, né, França? Acho que fechou muito no produtivo, né? Porque esse capricho, eu acho que quando você prejudica alguém para benefício próprio, ou para, de alguma forma, prejudicar o beneficiário, poderia estar fechado. Mas o legislador achou que não, e aqui a gente não vai ficar lutando contra o ar, né? E ele fechou o núcleo do tipo. Isso daí envolve muita questão da mesquinharia, do desequilíbrio, né? Do motivo que seria por analogia grosseira, né? Um motivo fútil, um motivo torpe do crime de homicídio, né? Quanto a um motivo desproporcional, mata-se porque pisou no pé, o outro é um motivo abjeto, né? Aquela coisa que é repugnante, né? Matar a pessoa pelo, sei lá, pela cor, matar a pessoa porque ela abusanou o carro mais alto, se aquela coisa você fala, como com a vida pode ficar isso? Então, seria, grosso modo, acho que é um bom exemplo, né? Se for uma prova dissertativa oral, você toma cuidado, né, para expressar essas questões, mas é só para você se localizar, né? Outra coisa também que a gente falou na primeira aula, né, se é possível a incidência dessa lei para um recém-nomeado em concurso público, né? Sim, né? Se ele é recém-nomeado, ainda que tenha um status novátil, né? Ele sim, agora desde que faça isso em função da nomeação, né? Porque se você não tiver isso em função da nomeação, você pode ter estelionato, você pode ter qualquer coisa. Agora, prejudicar, agora, se você tivesse uma tabelinha em mente, eu acho que você tem que trabalhar com alguns conceitos aqui. Para configurar o crime de abuso de autoridade, obrigatoriamente você vai ter que ter o agente público na função ou a pretexto de exercitá-la. Sem justa causa. Se tiver justa causa, é óbvio, né, que você vai ter. E um fim específico, né? Então, se a gente quer aquele fim especial de agir, né? Então, a gente pode dar um exemplo no caso concreto, né? Você tem ali o funcionário público no exercício da sua função, o exercício prazer. Aí ele impede, sem justa causa, você ter uma entrevista pessoal reservada com seu patrono, né? Que é um dos crimes, né? Com o advogado, com a finalidade específica, que é pessoal, mero capricho. Ah, o advogado chegou aqui, já chegou metendo bronca. Então, seria mais ou menos esse composto aí, né? Agora, outra pergunta, né? Para caracterizar, né, o crime de abuso necessário, seria necessariamente, né, a conduta ser contemporânea, né, ao exercício do cargo ou função? Não, de maneira nenhuma. Você pode ter o agente público cometendo de férias, de licença, agora sempre, né, com o status de agente público, né, sempre com a questão da carteira, né, sempre com a questão de eu sou o delegado. Você sabe o que eu estou falando? Eu sou o juiz, eu sou o promotor, eu sou o auditor da Receita. Se ele não tiver serviço, se não tiver, né, mas se ele preencher aqueles requisitos legais, também funciona. Então, mais ou menos isso a gente até o artigo 1 a gente comentou, né? No artigo 4 a gente falou sobre os efeitos da condenação, seria interessante você estar aberta, né, com a lei de abuso de autoridade, a lei 13.868, e pataria. No artigo 4 você tem que tirar os efeitos penais da sentença, né? Os efeitos penais da sentença condenatória está ali no artigo 91, 92. Seria interessante também você ler o 93, 95, né? Sobre ali o exercício de tempo dos 5 anos após julgado. Lá na frente a gente vai explicar porquê, no vídeo a gente explica melhor, né? Sobre a reabilitação criminal. Então, ali você vai ter efeito específico da pena e efeito obrigatório. O efeito obrigatório é aqueles genéricos que você tem que ter. A sentença lança no rol do culpado, comunique-se o TRE, ou seja, a pessoa não vota. Agora, os efeitos específicos, toda vez, grava isso, quer seja na legislação processual penal, quer seja em qualquer legislação penal extravagante.
Toda vez que você tiver a necessidade de no efeito da sentença condenatória específico, né, você tem que ter uma justificativa, ou seja, você tem que ter uma motivação para aquilo, você não pode fazer. Né? Então, se você ler o artigo 4, você vai ler que o artigo 1 ele vai falar o seguinte, né, torna certa a obrigação de indenizar o dano, etc. E tal. Isso daí, né, é, seria o efeito genérico da questão. Né? Então, a natureza jurídica de indenizar essa pessoa, né, a obrigação mesmo de indenizar essa pessoa, é efeito extrapenal de sentença condenatória de natureza obrigatória. Né? Agora, o 2, o 3, que isso que importa, a gente tem que olhar para tudo que é fora da curva, é que é inabilitação por cargo de mandato ou função por 5 anos, né? E aí você tem o efeito extrapenal da pena, né? Condenação, aí você tem que ter realmente uma motivação. E o tópico interessante é que essa inabilidade, né, ela não é permanente, né? Ou seja, não é definitiva, tem que estar ali de 1 a 5 anos, depois a pessoa volta, né? Agora, o principal é o efeito do cargo, né? Por que a perda do cargo? Que além de ele ter um efeito extrapenal, né? De sentença condenatória de natureza especial, ele tem que ter uma coisa que nós chamamos de residência específica, né? É igual no crime de drogas, ali do consumo, né? Da pessoa que é usuário de drogas. Você vai ter ali a condenação específica, ou seja, a pessoa tem que ser condenada de novo para ser reincidente, né? E tem ali aquelas questões do prazo de 5 meses para prescrição, 10 meses se for reincidente, mas é um reincidente específico. Às vezes a pessoa tem um homicídio, mas ela está ali naquele interregno, possui o porte de drogas, né, para uso pessoal, ela não é reincidente segundo a lei de drogas, né, a lei 11.343. Então, seria mais ou menos isso, ou seja, você tem que estar condicionado à ocorrência de 2 eventos para ter a perda do cargo. Primeiro, a residência de abuso, em crime de abuso de autoridade. E segundo, né, ser motivado. E ainda mais, né, esse crime de, por isso que eu mandei você ler ali a reabilitação, esse crime anterior, né, que seria a reincidência específica, tem que estar ainda no prazo de decurso, né, de transjulgado de 5 anos, senão não tem como. Né? As penas, artigo 5º também é interessante você falar ali, que as penas restritivas de direito, né, elas se enquadram ali no artigo 44, Código Penal, faz uma remissão, né, que você vai ver os requisitos, né, se a pena não for superior a 4 anos, não for cometido, violência ou grave ameaça, né, se o crime for culposo, qualquer um pode ser, né, não ser reincidente em crime doloso, então, se ele tiver todos esses preenchimentos ali, foi uma pena que não foi com acima de 4 anos, né, não houve violência ou grave ameaça, ou foi em qualquer crime culposo, não é reincidente em dolo específico, ali você estuda o artigo 44 CP, artigo 1 e 2, você vai ter ali a possibilidade da apenas a substituição para restritiva de direito, caso contrário você não terá. E aí é aquela coisa chata mesmo, você tem uma condenação no regime aberto, né? Então você vai ter que ter a tornozeleira, no certo é o aberto, né? É casa de albergado, mas na prática você pede o PAD, né, na VEP, enfim. Agora, a questão, outro último tópico para revisão, na exceção as sanções de natureza civil e administrativa, o principal é não forma bis idem, né? Então, o artigo 6 vai falar que, independente das sanções de natureza civil e administrativa, as penais são cabíveis. Então, eu acho que eu fiz um bom resumo aqui. Se você quiser mais, eu acho interessante você. Agora, olha só, essa aula ela é para quem quer estudar. Tá? Isso é óbvio, mas a gente vai ler muito artigo da lei ali, um a um. Por quê? Do capítulo 6 da lei de abuso de autoridade, do artigo 9 até o 38, a gente vai ter ali os crimes propriamente, tem 5 a 6 crimes vetados, que não progrediram, enfim. Nós temos que ter a noção seguinte, esses crimes, eles despencam principalmente na prova objetiva. Por quê? Eu vou te explicar, né? Então, queria que você tivesse a sua lei aberta, seu vade-mecum aí para a gente acompanhar, né? Então, vamos lá, artigo 9, né? Lógico que eu não vou ficar lendo ali tudo não, né? Até porque é muita coisa aqui de cabeça. Então, exemplo, né? Decretar medida de privação de liberdade manifestamente de conformidade com as questões legais, ou seja, não os requisitos do 312, não os requisitos da prisão em flagrante.
Então, ou seja, hipótese de detenção de 1 a 4 anos, pelo amor de Deus. Isso daqui eu falei na primeira aula, é o primeiro artigo que a gente agora vai entrar nas penas. A lei de abuso de autoridade, ela só tem o crime de detenção, tá? O crime de detenção. Então, na prática, o que seria um crime de detenção, né? Não há regressão ao regime fechado, né? Você fica ali entre o regime aberto e o semiaberto, né? Não há essa hipótese, né? Nos crimes de rejeição, mas interessa você a dar um regime fechado. Seria interessante você dar uma olhada. Então, não há, e o crime é fechado, não há reclusão, não há detenção, porque tem provas, às vezes, horrorosas. Eu sei que, de repente, não é nem o público aqui dos alunos, não, você faz procuradoria também. Eu lembro que uma vez eu fiz prova de autarquia, eu estava até para ver que tinha alguma coisa estranha por trás, né? A gente tem que ter cuidado de falar. Um exagero de questões de penal, literalmente o código, esse crime de detenção, reclusão, dá para parecer que é carta marcada, procuradoria, né? Já tinha ali a questão criminal, eu achei esquisito, mas enfim, não tem crime de reclusão na lei de abuso de autoridade, só detenção. Mas, de qualquer forma, é uma espécie de prisão, né? Porque, às vezes, a pessoa, o leigo, acha que não é, mas, de qualquer forma, a gente tem que ver isso. Então, ele decretou, né? Por que isso é interessante? Exemplo, o bem jurídico tutelado, a administração pública é a liberdade de locomoção. Sujeito ativo, qualquer pessoa. Agora, a vítima, né, e o Estado. O Estado, ele é sujeito passivo muitas das vezes. E aí há uma resistência, porque, né, eu estava até falando sobre os crimes de policial, né, muitos amigos policiais fazendo, e se sentem ofendidos, né, como cidadão, por que os direitos humanos não estão ali? Mas há essa ruptura internacional, né, que o policial, num determinado momento, ele é um agente do Estado, então ele não vai ter uma tutela, né? É triste, né? A polícia bota ali você para subir morro, aí você toma bala de tudo que é jeito, obviamente você pode dar um tiro errado, e aí foi o policial que matou, enfim, é uma coisa, é um ciclo vicioso, de estrutura, que ninguém assume culpa, ninguém quer sentar à mesa para ver uma forma melhor, entendeu? Muitas vezes o policial também é preto, é favelado, refém, com péssimo salário, né? Sendo desrespeitado, né? Todas as suas palavras, né? O administrador público goza, né, de presunção de veracidade, o policial chega lá, parece que ele tem que provar que está certo. Eu sei que os colegas ficam meio chateados, mas é o sistema jurídico, né? Questão sociológica, realmente tem que ter uma revolução, foge da nossa alçada. Mas o principal é aqui, né? A classificação do delito. Esse crime é formal, né? Consumo acidente próprio, né? Aí você vai ver, por que eu tenho essa necessidade de falar isso? Você vai ter crime de mera conduta, crime material, é isso que você tem que dar uma olhada, né? Então, esse que é o chato, que você tem que, às vezes, no parágrafo único ou de um inciso, você já muda a natureza, né? É um crime univissistente, né? Crime instantâneo, enfim. Então, esse que é a questão. O parágrafo único, né, vai falar que incorre na mesma pena a autoridade judiciária, já limita, né? Que dentro de prazo razoável deixa de relaxar a prisão, tá? Substituir a prisão preventiva, negar habeas corpus. Presta bem atenção sobre isso. E assim, eu acho que eu não vou viver para ver alguém ser condenado a isso. Tem que ser uma aberração tão absurda que transforme a conduta desse agente a título de dolo eventual. Porque enquanto estiver ali na questão da forma interpretativa, a Loman, sabe? Os membros do Ministério Público gozam de funcionalidade, né? De autonomia funcional como os membros do Judiciário, então é muito complicado. Tem que ser um caso absurdo, como o caso, né, de menor de idade, estando preso num presídio de segurança máxima, mas, de qualquer forma, ela vem, né? O bem tutelado do artigo 1, né, é a administração pública, qualquer pessoa, esse crime já é formal, né, crime próprio, e ele já tem uma diferença, né? Ele é um crime omissivo próprio, ou seja, não cabe tentativa. No outro, do caput, já caberia. Então é isso que eu acho que é interessante vocês. Se você tem se eu tenho uma dica nessa lei,
você entenda como a lei funciona, aqueles tópicozinhos, pega tudo que é macete, outros professores vão, dê exemplo, eu dei um, não tem tipo crime de reclusão, então só tem detenção. E depois você vai, pega um livro, uma apostila e vai, opa, aqui é crime próprio, aqui não é, aqui cabe tentativa. Se você fizer um checklist desse, você está muito bem preparado, porque é um dos crimes que mais cai na primeira fase, segunda nem tanto, mas muitas das vezes é a letra da lei. Então, ou seja, pessoal, você pegar um edital que está ali, que vai cair 10 questões, com peso 1, dependendo do concurso, MP, carreira policial, e você ter um caminho seguro desse, eu acho que vale a pena, né? Assim, o trabalho. Quem é um sujeito, artigo do parágrafo 9, né, que seria o sujeito ativo, aí já é membro do judiciário, juiz, desembargador, não tem como, né? Qualquer um, até mesmo um ministro. Outra questão, né? Artigo 10. Decretar condução coercitiva de testemunha, investigado, né? Manifestamente descabida e sem prévia intimação. Isso daí foi de 1 a 4 anos. Isso daí foi feito da Lava Jato, né? A gente que é processualista, criminalista, né? Eu sou um advogado atuante, além de ser professor, não tem como, querido, muita arbitrariedade. Talvez você tenha um senso de justiça, a gente também sabe que tinha muita coisa errada, mas ali houve a perda, né? A perda do caminho. E aí, nulidade, isso é normal, no lugar que é. Então, você que quer ser promotor, delegado, faz as coisas direitinho. Você já sabe que o sistema caminha para um lado, faz direitinho. Que você fazendo direitinho, né? Talvez eles inventem, imagine você fazendo desse jeito. Então, meio jurídico tutelado da administração pública, a liberdade de expressão, né? O sujeito pativo é qualquer autoridade judiciária, né, nesse crime, né? Crime formal, crime próprio, vai seguindo a mesma questão, né? Pode haver o fracionamento da conduta. Sujeito ativo, né, previsto no artigo 10, né, segundo o Renato brasileiro, né? É apenas autoridade judiciária. O artigo 11, ele está vetado, tá bom? Então mostra que ele está vetado. Artigo 12, né, vai falar deixar injustificadamente, né, de comunicar prisão em flagrante à autoridade no prazo legal, detenção, né? Então, é a administração pública, o bem jurídico tutelado e a liberdade. Esse sujeito ativo aqui é o delegado de polícia, né? É um crime de mera conduta. Todos eram formais, correto? Agora já é mera conduta, ou seja, consuma-se com deixar de fazer no prazo legal, tá? Então, além de não ter o resultado, exigir o resultado naturalístico, né, que existe no concurso material, né? Então, o concurso formal, ele obrigatoriamente não há necessidade do resultado naturalístico. O concurso material, sim. De mera conduta é só deixar de fazer. O que vai acontecer não interessa, né? Crime possível próprio, não cabe tentativa. Eu estou dando só as palavras-chave, tá bom? Separa o vídeo, do que aquela classificação doida. Eu estou dando aqui o bizu. Sujeito ativo, né? Há um erro em apostilas, porque ele vai falar que é somente o delegado de polícia, tá? Porque, na verdade, só o delegado de polícia pode fazer a lavratura ou da prisão em flagrante. Na prática, se você é advogado, né? E não é, você sabe que no Rio de Janeiro, tá falando na grande capital, você não tem, você tem essa entrada de flagrante, né? Delegado muitas vezes fora, ou às vezes você tem um delegado que está de plantão na delegacia X, né, mas cumulando com o plantão, e aí você tem toda a remessa. O delegado está lá em Saquarema, aqui na região dos Lagos, né? A central de flagrante é 118, não sei se mudou. Machada Fluminense, no Rio de Janeiro, é 54. O delegado está em Caxias. Assim você vai, né? Distribuindo e é no seu estado como funciona. Então, numa primeira fase, eu colocaria que seria autoridade somente o delegado de polícia. Agora, numa segunda fase, eu teria que discorrer, porque o Brasil é um país continental e há no país, né, situações que nem delegacia de polícia tem. A PM que leva o polícia militar, tanto é que a Lei Maria da Penha ela faculta, né, a polícia militar a pedir, né, ou determinar a questão da medida restritiva quando não tem nem juiz presente, nem ou até mesmo delegado de polícia. Então, a própria polícia militar, em determinado momento, vejo uma certa inconstitucionalidade, mas as mulheres têm que ser protegidas, né?
Então, querido, você tem que tomar muito cuidado quanto a isso, tá? Então, nesse primeiro momento, primeira fase eu colocaria o delegado de polícia, mas numa prova oral devagava sobre isso daí. Apesar que, volto a falar, falo de prova oral, né? Mas acho muito, muito difícil mesmo a gente ter uma lei de augustoridade, que ela é relativamente fácil também, né? Mas você, é porque é sorteio também dos tópicos, né? Enfim. É o parágrafo 1 seria bem interessante, né? Inciso 1 até os 4 você lê. Eu vou ler as palavras-chave, né? Aquele que deixa comunicar imediatamente, né? Comunicado da prisão é imediato, né? Apresentação do juiz, né? Até 24 horas, mas o termo é imediato. Tanto é que a audiência de custódia, né? Ela que tem ali o seu arcabouço no Pacto de São José da Costa Rica, ela é por isso que tem que ter, né? Porque diz que você tem que comunicar à autoridade judiciária imediatamente, né? Então tem até essa questão da 24 horas, dá uma olhada ali em processo penal, né? Porque a pessoa queira facilitar para você e botar você, né, numa situação delicada. Tem alguma coisa interessante no sentido de que imediatamente, que é até 24 horas, né? Então, assim, ou seja, a comunicação ao juiz, ela é imediata, tá? Então, esse que é o que você tem que aprender. Agora, a apresentação do preso pode demorar até 24 horas. O que, é que os plantões eles fazem, né? Eles comunicam imediatamente, na prática comunica até a tríade, né, MP e dá o kit da assessoria, se não for advogado ali, a prisão, ou seja, comunicou, saiu dessa questão. E, a posteriori, a apresentação do preso, que tem uma mitigação, porque cada CEAP, né, a Polícia Penal, que agora tem garantia constitucional, né, está no artigo 44, às vezes, ela no final de semana, ela não leva todo mundo que sai preso sexta-noite, sábado, às vezes chega na audiência de custódia, lá na audiência de custódia é D+1, D+2, você chega hoje, pode ter audiência de custódia, mas o preso já está comunicado. Isso tem efeito prático? Claro que tem. Você está com preso no sábado, geralmente ele vai ser na prática forense do Rio de Janeiro, tá, Cris? Se for de outro estado, ele vai chegar em Benfica, se for aqui no núcleo do Rio, né? Tem também núcleo de Volta Redonda e de Campos. Vai chegar na segunda, talvez até na terça, dependendo do horário, para ter o disco de história terça ou quarta, sábado a quarta. Com a comunicação, já tem o que? Algo no mundo jurídico, né? Já tem um processo. Eu posso ir para o plantão judicial, entendeu? E se não tem isso, é óbvio que você teria meios, mas seria mais esquisito, né? Pedir uma certidão ali, enfim, auto de prisão em flagrante. Antigamente era mais difícil, mas isso tem questão prática, né? Então, o inciso 1 é imediatamente, inciso 2 é imediatamente, a prisão também é a família, tá? Tanto é que aquele telefonema não é um favor, você tem que comunicar a família, tem que ter um telefone útil, né? Deixar de entregar o preso, né? Inciso 3, no prazo de 24 horas, né? E a nota de culpa, né? Assinado pela autoridade, né? Prolongar, né? A execução de alguma forma, sem motivo justo, excepcionalista. Está uma enchente, a cidade está isolada, né? Então, esses todos são os núcleos do tipo, né? Ou administração pública, a liberdade de locomoção, né? O bem jurídico tutelado, a vítima é a pessoa, mas também o Estado. Sempre, não sei se você está observando, né? O sujeito ativo sempre está o Estado, de alguma forma. O Estado, ainda que ele comete, também ele é prejudicado, com indenizações, com denúncias às convenções internacionais de direitos humanos, a OEA e etc., né? E ali dói no bolso, né? O delito ele é formal, ele é crime próprio, ele é crime omissivo próprio, né? Não cabe tentativa, é instantâneo, né? Enfim. Quem é o sujeito passivo, né, ali ativo do parágrafo único? Em regra, qualquer agente público, pode ser alguém da SEAP, da Polícia Penal, né, correta Polícia Penal. Agora, uma coisa interessante que eu vou abrir um adendo aqui, que lá no inciso 3 está falando sobre nota de culpa. A nota de culpa ela tem mais, seria interessante, né, porque ela é um instrumento de caráter informativo. Né? Ele vai falar de dirigir o preso, e vai falar o motivo da prisão, o nome da autoridade, quem foram as pessoas, quem foi o condutor, quem que prendeu ele, né? Quem são as testemunhas, né? E isso tem um valor muito mais
é constitucional que penal. O artigo 5º, né, inciso 64 da Constituição, ela diz isso, né? Então, na verdade, essa nota de culpa, ela está ali porque, aparentemente, o que é uma nota de culpa? Mas é para preservar realmente garantias fundamentais da Constituição Federal ao preso, né? Você tem que saber quem te prendeu, se foi um desafeto teu, se você vai alegar isso em defesa. Olha, o João é meu amigo, inimigo pessoal, o João, eu namorei a esposa dele, falou que ia me matar, e do nada ele entra na minha porta, fala que eu tô com cocaína. Isso daqui não é assim, não. Aí lá você comprova, chega as mulheres e fala, não, ele falou que ia acabar com a vida de você mesmo. Então, ali da nota de culpa, você já tem um lastro, pelo menos, para. Opa, há uma dúvida razoável. Vamos deixar esse réu responder o processo preso? Então, né? Na prática, é um ato de imperativo do Estado. Você tem que dar porque é direito constitucional. Eu só estou mostrando, né, que tem coisas por trás. Né? Artigo 13, né, constranger o preso ou detento, né, mediante violência, né, grave ameaça ou qualquer tipo, o núcleo, né, do tipo violência, grave ameaça ou redução, né, da capacidade de existência a exibir seu corpo, né, submeter a questão vexatória, amigos, reclusão de 1 a 4 anos. Como esses programas de televisão foram lesivos. Né? A polícia sempre alegava o seguinte, eu mostro a cara do sujeito para ver se tem mais vítima. É complicado isso. A gente sabe que há ali uma animosidade do policial com o marginal e as pessoas, né? Desculpa se eu estou sendo repetitivo, acho que eu falei isso em 2 aulas já, se você está me acompanhando, né? Eu gosto de Nietzsche, quando Nietzsche fala, né? Se o abismo, quando você olha muito para o abismo olha para dentro de você. Então, na verdade, né, nós somos racionais. Eu sei que se fizesse, eu ouço muito, se fosse a sua filha estuprada, se fosse a sua mulher, tá, eu reagiria como qualquer um, mas hoje, como advogado de defesa, eu vou atrás de todos os direitos constitucionais da pessoa, né? Não necessariamente uma absolvição, isso daí é mediocridade, né? A gente vê advogados na prática aí querendo também achincalhar a vítima antes mesmo da lei Caroline Ferrer, e, enfim, você não tem que fazer isso, né? Você tem que tratar ali com a vítima com respeito, as questões com respeito, mas nós somos isso. Então não adianta a polícia ir para esse lado, né? Escrachada, levantava assim, né? Enfim, não dá mais, é crime, entendeu? Por quê? Cara, você pode até ficar chateado com o que eu vou falar, né? Mas se tiver 10 vagabundos presos e um só inocente, ele vale isso. Você acaba com uma vida, né? Você mata uma vida. É comprovado que se você fizer um fake news, a fulano de tal é pedófilo, né? E colocar nos mesma mídia, não tem o mesmo retorno. As pessoas vão te matar, vão falar que é esquisita. Se você tiver dinheiro, vai falar, não, ele é pedófilo mesmo. Só que ele foi ali, comprou todo mundo. Não, olhou minha filha diferente. Aí você tem uma criança que ele sempre brincou, respeitou, né? A criança, porque ele não é. Aí a pessoa, tá vendo, abusou da minha filha. Aí você cria, né? Falsas coisas, você cria o déjà vu de criança, adolescente. Os crimes sexuais são muito complexos. Os Estados Unidos tem vários tipos de estudo que comprovam que se você for, dependendo da idade da pessoa, a criança acende isso. Então, é muito pesado, né? Você tem que minimamente ter um juízo de culpa, né? Para ali você, de alguma forma, ter isso. Mas passando isso, né, integridade física, né, olha o bem jurídico tutelado, né, a administração pública e a integridade moral e honra subjetivo do detento, né, totalmente diferente das outras, né, de locomoção. Qualquer pessoa pode ser vítima e o Estado, sempre o Estado, isso que é interessante fazer só uma remissão. Se tiver alguma exceção aqui, eu falo, tá? É delito material, ou seja, tem que ter o resultado naturalístico. A gente já viu aqui, delito de mera conduta, formal, né? E agora material. Então você vê que é muito interessante isso, né? Cabe tentativa, né? Próprio. O mais interessante é que esses direitos são próprios. O artigo 14 foi vetado, o artigo 15 diz constranger a depor sobre ameaça de prisão. Pessoa que em razão de função, ministério, né? Então, olha só, o bem jurídico tutelado. A administração pública está batendo toda, né? Agora já é o direito de sigilo inerente ao exercício da função do ministério, né?
seja, sujeito passivo, né, é a pessoa que deveria guardar sigilo do Estado. Crime material próprio e plurissubsistente. O que quer preservar aqui, né? Cara, são coisas que o Estado não poderia revelar. Quer ver um exemplo? Que você vê isso toda hora, você não sabe. O processo segredo da justiça, a imprensa vai lá e publica a denúncia, publica o depoimento. Inquérito policial, natureza sigilosa, não há publicidade de inquérito policial. A pessoa pega ali os moldes, assim, ninguém quer investigar. Se houve o depoimento. A redação tal teve com exclusividade, não, teve com fluxo de amizade, teve com jabá, teve com dinheiro, entendeu? Então você está ali um ente que era para ser guardado, né? Exemplo, né? Eu tenho um caso público aqui no Rio de Janeiro, vou citar o nome, em que nem eu sabia que tinha tido essa alteração, ou seja, você tem hoje na polícia, né? O sistema da polícia fechou muito para que felizmente várias delegacias você só tem uma noção da dinâmica dos fatos, se você for de outra delegacia. Mas quando você bota o caso como, não é segredo de justiça não, tem um nome, sigiloso dentro da delegacia, nem na própria delegacia os outros têm acesso a nada. Somente a delegado e o inspetor que ele designar. Então eu peguei esse processo, mídia em cima, e foi até substituído, até de uma maneira grosseira, essas coisas acontecem, né? E fiz tudo ali, ou seja, só conseguia falar com a inspetora, né, da DECRAD e acesso a delegado. Quando foi no dia, me liga um jornalista do jornal Dia, sabia que eu era... Ah, doutor, seu cliente foi indiciado, tal, tal, tal. Aí eu já botei no extra, já estava que ele foi indiciado no dia, ou seja, eu não tinha noção, eu já tinha saído, mas independente disso, os minutos ali que foram, entendeu? De repente nem o patrono dele sabia. Então você vê que a coisa foge fora da curva mesmo, né? Então vamos lá, parágrafo único. Incorre na mesma pena quem prossegue, né, com o interrogatório. Isso daqui é muito bom na prática, isso foi um alívio. Eu já tive problemas com um advogado absurdo, né? E aí, vou ficar nessa palhaçada? Então só responde essa pergunta, quando vê, né? Algumas vezes, até no começo da carreira, os caras me enganaram. Quando vê, o cara foi lá e tomou o depoimento do cara. Quem não fala, aí começa a agredir, se tu não teme nada, né? Então, a Polícia Federal, eu vou até pesquisar, se algum aluno tiver um feedback desse, você pode até escrever, né? Que um bom tempo que eu não tenho, ela tinha um hábito de consignar as perguntas. Só que te chateava, perguntava toda hora, né? Dependendo do delegado ali, não sei se queria te irritar. Não precisa responder não, aí o cara, direito constitucional ao silêncio. Não sei se houve uma alteração prática sobre isso, mas não há nada que implique a consignação. Tá? A consignação não. Mas, de alguma forma, eu vejo, né, ali se um bom relatório do parquê, eu creio que seria um crime de abuso de autoridade. Então, olha qualquer coisa, a elucubração surge em concurso público, né? Se perguntar se a pessoa consignou 10 perguntas perguntando se seria, né, esse tipo aí, desse núcleo penal, né, ou seja, a pessoa que tem decidido exercer o direito ao silêncio, né, fica toda hora sendo, né, prossegue com o interrogatório? Não sei, eu creio que não, mas de alguma forma para você pensar, né? Bem jurídico tutelar da administração pública, o direito ao sigilo inerente a certas funções, né, ministério, ofício, né, e também fere ali o bem jurídico tutelado a questão do direito à assistência de advogado, né, advogado se sente desrespeitado ali, né, com aquela pressão, né, e às vezes o cliente embarca, né, tem cliente que é difícil você segurar ele, ó, não fala, aí o cara, não, então vou falar, quando você perdeu o trabalho técnico todo, né, os crimes, né, eles não podem ser na prática, né, o inquérito policial não é, como ele é inquisitório, né, ele não é acusatório, ele não pode servir como embasamento idôneo para uma condenação, mas na verdade, né, às vezes você só ratifica aquele depoimento policial e consta que foi contraditório contra a defesa. Então, na prática, você perde um trabalho, como tem pessoas condenadas hoje porque foram sozinhas, leviana, com advogado despreparado, enfim, né? Sujeito ativo, agente público que preside o interrogatório, né? Aí
tem essa questão que só o delegado de polícia pode interrogar, mas acho que isso ficou tão, né, em algum estado, enfim, mas não tem nenhuma questão legal, não. Principalmente, né, o delito material tem que ter o prejuízo, né, tem que ter o resultado naturalístico próprio, né, em tese não cabe tentativa. Então ele é subsistente, né? Por quê? Desde o momento que você já insistiu ali, né, tem que ser de uma maneira bem veemente, constrangedora, né? Às vezes né, mas só para você ver, né? Artigo 15, né, vai falar sobre a violação institucional. Abre um adendo aí, por gentileza, no artigo 15A, porque eu acho que ele é muito promissor, tá? Porque eu só vou ler não dá para ler, né? Que é submeter a vítima, né? Ou de infração penal, né? A, principalmente a crimes violentos. Então você tem que ter noção que o 15A vai falar testemunho de crime violento, né? A procedimentos desnecessários, repetitivos. O que acontece, né? Na criminologia, nós tínhamos três fases, né? Nós tínhamos a testemunha, né? Que ela era tudo, ou seja, a vítima era tudo, perdão. Ou seja, ela tinha um DT até da vida do outro, né? Olho por olho, dente por dente, ou seja, a vítima retribuía o justo mal. Depois você teve uma fase que por odiar prazer, ou seja, que a vítima não tinha nada, era a mesma coisa que nada, entendeu? Ou seja, então ela sofria restrição, perguntas, né? E hoje o caminho da justiça é o caminho restaurativo, né? Que já tem na prática o juizado criminal, né? Por que tem a composição civil, né? Que antes de qualquer coisa você pode indenizar. Se a vítima quer aquele cara pagando cesta básica ou fechar um acordo com ele de R$ 5.000, dependendo do delito. Então, de qualquer forma, a, a vítima, né, ela tem essa questão desse prestígio. Então, meus irmãos, meus amigos, então hoje a gente caminha para essa questão. Então, muito cuidado, né? Ah, Maria da Penha, né? Você vai ser delegada, mas você também traiu o cara. Ah, também você, infelizmente até fala a palavra esdrúxula, né? Uma piranha. Você está mal vestida, pô, com uma roupa dessa, né? Quantas mulheres vítimas põe a coisa na tua cabeça. O tarado que é errado. Não existe isso, gente. Não existe essa, sabe? Não existe. Quem exerce essa agressão a um corpo feminino com as suas regras ali naquele momento, então não tem como. Então, esse é o âmago do artigo 15º, inciso 1, né? A situação de violência, né? Outras situações, conflito, né? O artigo 3, né? Intimidar também a vítima, permite o terceiro intimide, acontece muito isso quando o cara é polícia, chega lá, quantas vezes pessoas chegam no escritório, mas me esculacharam porque fulano de tal era polícia, deixa o cara gritar, dar esporro, tá bem complicado, né? Então, o agente público também intimidar a vítima, né? Gerando revitimação, né? Tanto é que o artigo, o parágrafo 2 dessa lei, do 15A, ele vai gerar até aplica-se a pena em dobro, né? Vitimatização, né? Então, complicado. Então, uma das coisas que o juiz, às vezes, a questão da ampla defesa, o direito constitucional já apontou não existe direito absoluto, né? Tem que ter um juízo de ponderações. Então, pedia-se a torta direito, principalmente casos públicos, qualquer caso, né? A restituição do crime, né? Então, hoje tem o direito da vítima não querer ir, eles que reconstituam, entendeu? Porque imagina você entrar no quarto de uma pessoa que vai estar ali, onde que a criança estava, aí te estrupou aqui, ele matou teu filho aonde? Foi na cozinha, a pessoa não aguenta. O processo penal é muito pesado para a vítima, entendeu? A gente que faz aí toda hora, né? Muitos crimes de abuso sexual, acho que a área sexual realmente, os crimes contra a dignidade sexual, estupro, outras coisas são muito, ao meu ver, né? Tem questão de homicídio também. Então, são crimes muito pesados, né? Que merecem realmente essa questão. Vamos progredir aqui. Deixar de identificar-se, né? Identificar falsamente ao preso, né? Então, você
sabe, dá um nome antigo, isso é crime, entendeu? E tem muito na prática. Geralmente esse ambiente, a gente sabe que muitas das vezes esse ambiente muita dessas violências, hostilidade, infelizmente, é em sede policial. E meus alunos são aqui, né, inspetores, são futuros delegados, né, parquês, não há necessidade disso, né? E eu tive um problema desse, às vezes, até com uma pessoa que se identificou como promotor, né? Ah, que o promotor estava lá, propôs uma delação premiada, a gente foi nos autos, voltou, não tinha promotor nenhum em delegacia, algum policial ou delegado que estava de terno, se passou ali para propor uma delação premiada, né? Cadê para você provar isso? A palavra de um preso contra agente público, né? Ah, ele é o criminoso. Então, para você ver, né? Isso gera confusão. Então, parágrafo único, incorre na mesma pena quem é responsável pelo interrogatório, né? Deixa de identificar o preso também, né? Ou atribui-se a identidade falsa a si mesmo. Bem jurídico tutelado é o direito constitucional do preso, né? Olha a diferença, né? Enfim, a sua prisão, o seu interrogatório, né? Porque é aquilo que a gente sempre fala, o cara já está preso ali, o poder jurisdicional pertence ao Estado. Não tem necessidade mais de bater, esfaquear, entendeu? Isso é coisa bárbara, né? O sujeito ativo é o responsável pela captura, né? Preso o Estado, o sujeito passivo, né? É um crime próprio, né? Ele é unissubjetivo ou plurissubjetivo, né? Porque dependendo da conduta, né? Você pode ter o fracionamento, a tentativa, né? Então, e também pode ser um crime omissivo ou comissível, né? Dependendo da conduta. Ou seja, você é o delegado de polícia, você sai ali e deixa o cara que está, né, fazer tudo e está vendo a barbárie. Então, ele pode ser um crime omissivo também. 17 está vetado, né? O artigo 18, né, que é submeter o preso à investigação policial, né, durante o período noturno, né, salvo em caso de flagrante delito. Né? Então, existe hoje assim, as delegacias especializadas. Eu trabalho muito com o Rio de Janeiro, ainda que a gente tenha repercussão. Peço que você tenha um pouco de paciência, né? E você deve conhecer de alguma forma o seu estado. Então, a gente tem a cidade da polícia, ela é 24 horas. Já fiz auto de flagrante, prisão em flagrante, 2 horas da manhã, entendeu? Você entra lá, o preso está lá, as delegacias especializadas estão funcionando, entendeu? 2 horas da manhã, a última vez que eu fiz. Lá na Roubos e Furtos, tá? Pegaram ali, tudo direitinho, cartório funcionando, delegado de plantão, tá? Fiança para quem fiança, então, normal. Agora, eu peguei um caso, né, de organização criminosa, que não tinha nada, foi uma covardia, e eu tenho lá, primeiro, deteram na delegacia, foi em 2016, foi antes da lei. Então, deteram na delegacia, né, eles, 3 dias, que já era bem distoante das leis de organização ali. Mas o que me chamou a atenção, né, é que esses presos, né, pessoas bem financeiramente ali, que sabe, tinham medo mesmo, né, eram arrancados da cela 8 ou 9 horas da noite para ficar forçando, faz delação premiada. Tanto é que tem um que tem 5 depoimentos, né? 5 é razoáveis. Aí você vê, a hora não tem para onde fugir, né? 9 horas da noite, né? Então existe muito isso, que é a hora que você pode ter uma ameaça, né? Eu tive um caso de um cliente que confessou um homicídio, né? Cada um com seu cada um, né? E 2 horas da manhã, pegaram uma barra de ferro desse tamanho, irmão, tu vai esmagar tua cabeça, ninguém sabe que você está aqui, bateram, entendeu? E ali ele confessou um homicídio, né? Então é bem complicado isso, né? Essa questão do horário. 2 horas da manhã, realmente, eu entenderia, entre aspas, né? Acho que a pessoa tem que ser correta. Se tiver uma percepção, ninguém vai esmagar a cabeça de ninguém, mas a pessoa for com medo. Então você tem que ver isso, né? O ambiente, 2 horas da manhã, tirar a pessoa, depoimento, ou seja, se está cautelado ali, minimamente dentro, não é horário comercial, minimamente de um horário razoável. Ao meu ver, o mesmo horário do artigo anterior que eu vou falar, o cumprimento de mandado de prisão, até, né? Às 8 horas, tem pessoas que, tem constitucionalista que trabalhava com o sol, né? Que horas que o sol sai, que horas que o sol se põe, mas agora isso já está positivado. Agora, se for realmente uma delegacia aberta, um cartório já aberto, então você tem que tomar cuidado realmente disso. Ou uma central de flagrante é diferente. Bem, jurídico tutelado é a administração pública, o direito à liberdade, né? O sujeito ativo, né, o agente que preside o interrogatório, é óbvio, né? Processo
sujeito passível preso ali, né, que submetido a esse interrogatório ruim, né? Crime permanente. Agora, olha que interessante, apareceu o crime permanente. Já temos aqui nessa listinha, né, do 9 ao 18, com 3, se eu não me engano, com 3 artigos aí vetados. Posso ter errado por pouco. Nós já tivemos tudo isso. Então, nós temos agora essa questão aí desse artigo. Então, nós temos o artigo 19, né? O 18. Então, ou seja, nós já tivemos crime próprio, crime mera conduta, crime formal, próprio não, material, formal, e agora um crime permanente. Dá uma luz, pelo amor de Deus, alega seu professor, fala de casa. O que significa o crime permanente? Remissão, súmula 711. O crime permanente, se houver uma alteração legislativa, aplica-se, porque ele encontra-se em prisão mediante, naquele momento, né? Súmula 711 do STF, né? Ele é abarcado ali pela lei mais 9 mala parte. Por quê? O estrado de flagrância dele existe. Ou seja, pode acontecer, né? Poderia ser qualquer um do povo. Não vai acontecer isso. Imagine eu entrando, dando voz de prisão, um advogado ali. Mas pode ser um promotor, pode ser um juiz, pode ser uma figura que também tem a questão de Estado, um corregedor, entendeu? Que vai acontecer. Ah, mas por que você não? Porque eu não vivo em Marte, entendeu? Mas numa prova lá, se botar, é óbvio que você sabe que você tem que responder que sim. Mas é um crime permanente, né? 19. Impedir ou retardar injustificadamente o envio de pleito de presa à autoridade judiciária competente, né? Isso daí é aquela questão, não vejo aplicabilidade. Mas é aquela questão da carta. Na verdade, o habeas corpus, né? Ele é um instrumento que ele não está legal na Constituição, né? Porque dependendo, por exemplo, no STF, já tem, quando o crime é público, né? Isso também é um erro da advocacia, qualquer um pode ser impetrante. Mas quando tem advogado na causa, né? E a pessoa quer aparecer ali, né? Já não reconhece, ainda condena em custa. Ou seja, né? E a OAB também tem ali uma questão bem restritiva ao Conselho de Ética, né? Então você já tem, mas em prática qualquer pessoa pode. Mas aí como que fica essas questões agora nos processos judiciais que já tomaram o Brasil, né? Teria que ter um meio ali, a defensoria, mas em regra poderia ter a pessoa o direito de mandar uma notificação ao juiz, né? Há casos, por esse Brasil grande, pessoas que receberam juízes, né? Isso daí é notório, que receberam uma carta explicando, a pessoa minimamente saber comunicar, e o juiz relaxou a prisão, né? Avocou aquilo como um habeas corpus. Porque, na verdade, peça não tem nome, tá? Processualistas. Eu tive até aqui uma diáspora com uma juíza, porque ela pediu, identifique o autor, o nome da peça. Você não vai bater boca e falar, gente, peça não tem nome. É o direito material que está ali sendo violado, não, né? Mas, uma vez que preenchido isso, né? Mas pior do que isso, você pode entrar até com recurso errado, né? Que ele é absorvido pelo princípio da fungibilidade, quer seja em qualquer área, né? Na tributária, na civil, na criminal, né? Desde que não seja um erro grosseiro, enfim. Mas ele pode. De qualquer forma, é isso, né? Incorre na mesma pena o magistrado, né? O parágrafo único, né? Que ciente do impedimento, demora, né? Deixa de tomar as providências, né? De enviar o pedido à autoridade judiciária. Seria a segunda instância, né? Direito isso daí é só para concurso mesmo, tem pena de concurso, eles não fazem algo racional, troço que não existe na prática, vai cobrar para você. Então você abre todas as coisas, do jeito que os concurseiros estão azarados, você abre todas as vezes nisso daí, tá bom? A administração pública é o direito de petição, né, que está sendo impedido, né? Também um direito constitucional, né? Também tem que olhar por isso, né? Agente público, magistrado, etc. O sujeito passivo, crime material, né? Crime próprio, né? Enfim. 20. Olha, queridos, eu estou no 20. A aula tá legal, não é prepotência, né? A gente dá o melhor, diferente, tá? Eu vou parar aqui no artigo 19, que do 20 a gente vai até o 37, né? 38 ali, mesmo com certificados. Aí eu já entro direto ali. Tá? A lei é grande, é interessante a gente estar falando sobre isso, tá? Poxa,
É bom estar com vocês, amo vocês. Dá força no canal aí, bota no status, compartilha em grupo de estudo. A gente pede mesmo, né? Fico vendo o Felipe Neto pedindo até agora para você se inscrever e compartilhar o vídeo. Imagine eu, né? Doutor Michel Vinagre. Então, brincadeira à parte aí. Papai do Céu abençoe cada um, tá bom? Sucesso. Eu quero ajudar você a passar no teu sonhado curso. Como eu sempre brinco, se eu não puder ajudar, atrapalhar, eu não vou, tá bom? Beijo forte no coração.